Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, vindo a trazer mais um pedacinho do maná dos céus. A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe vossos dias, que o Senhor ilumine vossos caminhos, que o Senhor realize sonhos, que o Senhor abençoe a sua casa, que Ele esteja ao teu lado, que Ele esteja não somente ao teu lado, mas também dentro de você, em você. Você é o templo, é a morada do Espírito de Deus. Deus é amor. E aquele que ama o seu irmão está em Deus e Deus está nele. Amados, diletos irmãos, eu estou vindo aqui para trazer a última bem-aventurança. Eu vos disse que a bem-aventurança são 8, mas eu também disse que são 9. Então vamos conhecer a 8ª e a 9ª bem-aventurança. Capítulo 5 de Mateus, versículo 10, 11 e 12. O Senhor Jesus diz assim: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Muito bem, amados, diletos irmãos. Durante alguns dias, nós estivemos estudando o livro de Mateus. Eu não encerrei esse livro ainda. Eu vou procurar falar também sobre o versículo 13 em diante. Mas aqui encerra-se a bem-aventurança. O sermão de Jesus Cristo no Monte das Oliveiras. Ele vem para trazer-nos o ensino do ministério do reino dos céus. Eu tenho para mim que o Sermão do Monte são as diretrizes que regem a vida daqueles que têm como objetivo chegar na glória, chegar nos céus. Nós aqui na 8ª bem-aventurança, o Senhor Jesus fala sobre aqueles que sofrem. Mas ele diz que aqueles que sofrem por causa da justiça. Lembra-vos daqueles que tinham fome e sede de justiça? Agora, essas pessoas que tinham fome e sede de justiça irão sofrer. Sofrer por causa da justiça. É isso que o Senhor Jesus diz. O ensino do Senhor Jesus é diferente do ensino dos pregadores da atualidade, que dizem somente prosperidade, somente bênção, somente vitória, somente alegria. O Senhor Jesus está falando aqui que bem-aventurado é aqueles que sofrem, mas que sofrem perseguição. Não é aquelas pessoas que sofrem por causa da enfermidade. Não é aquelas pessoas que sofrem, muitas vezes, porque falou mal de um irmão. Não. Aqui é aqueles que sofrem perseguição. Mas eles estão sendo perseguidos por que motivo? Porque eles eram sedentos. Eles eram famintos pela justiça. Agora estão sendo perseguidos.
Estamos sendo perseguidos por causa da justiça. E a eles pertence o reino dos céus. Então chegamos aqui na oitava bem-aventurança. Nós chegamos ao final da bem-aventurança. Nós lemos aqui que essas pessoas serão perseguidas. Mas, e quanto à bem-aventurança do verso anteriores? Nós vemos aqui que essas pessoas tinham fome, tinham sede, já haviam chorado, inclusive, já haviam se tornado humilde de coração, já haviam tido um coração limpo pelo Espírito de Deus, já se tornaram agentes pacificadores, mas agora, na oitava bem-aventurança, ele está falando que essas pessoas ainda sofrerão perseguição por causa da justiça. E quanto à bem-aventurança do versículo 11, que diz: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Então nós vemos aqui que haverá um grupo que será perseguido por causa da justiça. E haverá um grupo que será caluniado, será injuriado. Pessoas se levantarão e mentirão, irão falar mentira, irão falar todo o mal contra aquelas pessoas que são servos de Jesus. Ele diz: por minha causa. Essas pessoas não estarão sofrendo agora por causa da justiça, mas por causa de Cristo, por causa da causa do reino de Cristo. Então, aqui no versículo 11, ela traz o mesmo assunto, ser perseguido ou sofrer, mas agora é por causa de Jesus. Por isso, então podemos tratar em conjunto a oitava e a nona bem-aventurança. Nessa duas bem-aventuranças, Jesus chega ao ápice das características dos moradores do reino de Deus, dos moradores que irão herdar o reino de Deus. Essas pessoas terão levantes, sofrerão perseguições, sofrerão injúria. Essas pessoas sentirão na pele. Essas pessoas irão sentir em sua própria pele o que é perseguição. Por causa do amor que eles têm ao Evangelho de Jesus. Essas pessoas, elas são bem-aventuradas porque elas serão injuriadas, irão sofrer por causa do compromisso que eles assumiram de seguir o caminho da verdade e a vida. Eles assumiram esse compromisso de fé, de seguir o caminho verdadeiro. A Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus diz assim, capítulo 10 de Mateus, versículo 22 e 23, que vocês serão odiados. Versículo 21 em diante, ele diz assim: e o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Bem, isso já tem acontecido. Nós temos visto pai matando filho, filho matando pai, o pai se levanta contra filho, nação tem levantado contra nações. Agora no versículo 22 diz:
e vocês serão odiados de todos. Serei por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. Então, quando começar essa perseguição, algumas pessoas têm postado no Facebook, na rede social, como eu sou perseguido, como eu estou sendo alvo de calúnia, de perseguição. Isso ainda não é perseguição. Mas chegará um momento que haverá uma grande perseguição contra os contra os candidatos a morar nos céus. Então, quando isso ocorrer, Jesus diz: vocês devem fugir de uma cidade para outra. Não enfrente. Não vá de peito aberto enfrentando os seus perseguidores. Porque antes que você venha percorrer toda a cidade, ele estava falando para o povo de Israel. Antes que você venha perseguir todas as nações de Israel, então o Filho do Homem virá. Quando isso ocorrer, nós devemos estar preparados para o arrebatamento. Entretanto, isso não deve trazer tristeza, mas sim alegria. É isso que o Senhor Jesus diz no versículo 12 do capítulo 5 de Mateus. Ele diz: exaltai-vos e alegrai-vos quando as pessoas se levantarem contra vocês, perseguindo, falando toda sorte de mal contra vós. Alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão que está nos céus. Então, amados, compreenda uma coisa: o Evangelho de Cristo não é só sombra e água fresca, não é só jardim, é também espinho, é também perseguição, é também momento de sofrimento. Não é só riqueza, não é só bonança, como alguns pregadores da prosperidade têm pregado. Eu não quero combater esses pregadores, mas eu gostaria que esses pregadores pregassem a verdade, o evangelho genuíno, o evangelho que transforma, que liberta, que salva, que purifica, que nos prepara para o momento do grande arrebatamento, do momento do sofrimento que a igreja irá passar, mas será purificado e resgatado por Cristo Jesus, para morar na glória, para ir e habitar nos céus. Parece loucura alguém ficar feliz devido ao sofrimento, mas não é. O fator que desencadeia a alegria não é o sofrimento em si, mas a recompensa. A recompensa de termos como galardão o reino dos céus, acompanhado de todos os seus benefícios que será entregue a cada um de nós. O reino dos céus será a nossa morada, amados. E depois receberemos da mão de Deus o galardão que será dado a cada um de nós. Então não devemos nos vingar como um incrédulo, nem ficar de mau humor quando existe levante contra nós. Como eu tenho visto, alguns pregadores ficam de mau humor quando é criticado, lança maldição, ameaça entregar os seus perseguidores na mão de Deus, dizendo: não vou orar por você. Esqueceram que Jesus diz: eu disse para vocês, deve orar por aqueles que vos perseguem, amar os seus inimigos. Vocês devem
abençoar os seus inimigos. Se teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Mas eu tenho visto pessoas dizendo, não vou orar por você, você é um ateu, um incrédulo. Para você só resta o inferno. Para com isso, meu irmão. Você não conhece o Evangelho, você é líder de um grande ministério. Será que você não foi iluminado ainda pelo Espírito de Deus? Desculpe, amados, mas é assim que eu penso. É dessa maneira que eu penso. Que nós não devemos vingar. Nós não devemos ficar de mau humor. Nem lamber a nossa ferida. Demonstrar sofrimento diante das pessoas para que eles tenham piedade de nós. Não devemos ter autopiedade. Nem simplesmente ficar lamentando, nem simplesmente ficar sorrindo e suportar tudo como se isso fosse normal, e muito menos fazer de conta que gostamos disso como se isso fosse bom. Não, amados, devemos nos exaltar e orar a Deus, porque é o momento da chegada do arrebatamento. O arrebatamento está se aproximando. Quando começa a perseguição, não devemos estar demonstrando sofrimento para as pessoas terem piedade de nós. Não devemos lamentar, nem ficar sorrindo como se nada estivesse acontecendo. Devemos entrar na presença de Deus. Devemos nos exaltar diante de Deus, porque é chegado o momento do reino dos céus se estabelecer em nossa vida. Então, como agir, presbítero? Devemos nos regozijar como um cristão, até mesmo saltar de alegria se for necessário, que em parte, porque Jesus acrescentou, é grande o vosso galardão nos céus. Podemos perder tudo aqui na terra. Podemos perder a nossa própria vida, se for o caso. Mas não devemos abandonar a fé. Foi isso que o Senhor Jesus disse. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Muitos, amados, no momento da grande perseguição, no momento em que o inimigo começar a lançar as autoridades constituídas para perseguir a igreja de Cristo, muitos abandonarão a fé. Mas aquele que perseverar, aquele que se exaltar e alegrar-se diante do Senhor, que glorificar a Deus, sabendo que esta perseguição irá passar, então, este terá o seu galardão dos céus. Podemos perder tudo então aqui na terra, mas herdaremos tudo nos céus. Não como sendo uma recompensa que devido ao nosso sofrimento, mas porque é a promessa da recompensa, ela é gratuita. Essa recompensa virá de Deus. E por outro lado, porque a perseguição é um sinal de que você é genuinamente um cristão. É um certificado de autenticidade de que você é aprovado por Deus. Pois assim perseguiram, diz o Senhor Jesus, aos profetas que vieram antes de vós. Se perseguir os profetas que foram antes de nós, por que nós estaríamos livres dessa perseguição? A igreja de Cristo não deve concordar com o mundo, não deve fazer aliança com o mundo. Eu tenho visto algumas igrejas se preparando para unificar as igrejas, fazendo aliança, inclusive por meio político. Será que é isso que Jesus pediu?
Seria bom que a igreja fosse unida, mas não é. As igrejas não são unidas. Mas seria bom se elas fossem unidas. E no momento do sofrimento, no momento da perseguição, é que vocês verão verdadeiramente quem é o seu irmão. Quem é que vai te dar apoio. Pessoas de outros ministérios que você nunca conheceu, que até muitas vezes você falou mal desse ministério, irá se levantar para te auxiliar, para te socorrer. Eu tenho certeza que até mesmo a Igreja Católica irá levantar para auxiliar os cristãos que estarão sendo perseguidos, aos evangélicos que estão sendo perseguidos. Porque quando eu falo sobre o cristão, eu falo também sobre os católicos. Então, os católicos também serão perseguidos. Não fique pensando, meus irmãos, que isso não irá acontecer. Vai acontecer, porque é promessa de Deus. O Senhor irá fazer com que tudo seja realizado para o bem maior, para aqueles que são candidatos ao reino dos céus, herdarem os céus como recompensa. Se somos perseguidos hoje, pertencemos a uma nobre sucessão. Mas o motivo principal pela qual deveríamos nos regozijar é porque estamos sofrendo disso. Não, amados, porque nós somos candidatos ao reino dos céus. Pois estamos sendo perseguidos não por causa daquilo que estamos fazendo, mas pela causa do Evangelho de Cristo, por causa da nossa lealdade com Ele e para com os seus padrões, com o padrão do reino de Deus. Se você não concorda com o pecado, se você não aceita o pecado, se você não se enquadra para aquilo que o mundo tem estabelecido, então você é aquele sedento pela justiça, e por ter sede pela justiça, você será perseguido. Certamente, os apóstolos aprenderam essa lição muito bem, pois, tendo sido açoitado, muitas vezes, todos esses apóstolos foram fiéis até a morte. Nós conhecemos a história do sofrimento da igreja cristã, quando muitos apóstolos passaram pelo martírio. Eles se retiraram depois de ter recebido muitas vezes açoite, apedrejamento, felizes por terem sido considerados dignos de sofrer afronta por causa do nome do Senhor Jesus. Isso está em Atos do Apóstolo, capítulo 5, verso 41. Ele sabia, assim como nós devemos saber, que sofrimento é por causa do reino de Cristo. E muitas vezes, amado, aquele que pratica um atletismo, ele sabe que muitas vezes tem que passar por vários e vários sofrimentos, algumas contusões, algumas quebraduras, terá que tratar muitas vezes ossos quebrados para receber a medalha de honra. E nós, os cristãos, muitas vezes achamos que é sombra e água fresca. O reino de Deus é inverso ao reino do mundo. Por isso, não adianta usar os padrões mundanos ou os parâmetros humanos para medir as coisas do reino. A bem-aventurança mostra isso claramente. Porém, essa inversão tem um propósito: fazer-nos sermos vencedores, fazer-nos investir de maneira correta, pois para o Senhor as pessoas ricas e felizes são aquelas que investem no reino dos céus e não no reino deste mundo. Este mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, este permanece para sempre. Encerro aqui, amados, este sermão da montanha da bem-aventurança, falando sobre a bem-aventurança.
eu estarei preparando agora o prosseguimento desse sermão, falando sobre as outras qualidades de sermos sal e luz deste mundo. Que Deus vos abençoe. Fique na graça e na misericórdia do Senhor Jesus. Pai Celestial, louvo o teu nome, exalto a ti, Pai. Glorifico a ti pela tua benignidade, pelo teu amor, Pai, pela tua misericórdia. Eu trouxe aqui, Pai, a 8ª e a 9ª bem-aventurança. Ó Deus amado, são palavras que o Senhor toca em meu coração e minha alma, para ministrar para os meus irmãos, ó Pai, que eu não conheço, pessoas que eu não conheço, pessoas que estarão abrindo esta mensagem, não sei onde, Pai, não sei em que lugar, não sei se será aqui no Brasil ou no exterior, mas onde chegar a minha voz, eu te peço, meu Deus, que o Senhor alimente esse meu irmão com esta bem-aventurança de estar preparado para o momento do levante do inimigo. É isso que eu te peço, Pai. E nós dê, Pai, a capacidade de sabermos suportar o momento difícil, a hora difícil que breve virá. É isso que te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.